Olá pessoal, vamos falar sobre História da Vida Privada no Brasil, volume 2. No primeiro capítulo, vai estudar a vida privada e a ordem privada no Império, de Luís Felipe de Alencastro. A corte portuguesa trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. No total, pelo menos 15 mil pessoas transferiram-se para o Rio de Janeiro. O autor ele vem abordar o que é público e o que é privado no Império do século XIX. Além da temática público e privado, o texto enfoca como sujeito os escravos e negros no período da escravidão. O capítulo também aborda a supremacia da fala, o impasse da música imperial, estando presente a música afro-brasileira, a moda da corte e os costumes do império, incluindo o costume de fumar charuto e cachimbo, o mérito das mucamas, o pavor ao parto, o uso do sapato e a síndrome da escrava Isaura. Já o segundo capítulo vai estudar o cotidiano da morte no Brasil oitocentista, de João José Reis. O capítulo se fundamenta na segunda metade do século XIX, nas concepções sobre o mundo dos mortos e dos espíritos, a maneira como esperava a morte, o momento ideal da sua chegada, os ritos e as crenças que precediam e sucediam depois da morte, a especificidade da cultura fúnebre, mostrando que uma falha no ritual funeral comprometia a salvação do morto, o destino da alma e a relação entre vivos e mortos. Dando sequência, vou falar sobre o capítulo 3 e o capítulo 4. O capítulo 3 traz um tema que é a opulência na província da Bahia. E ele vai trazer os seguintes tópicos, que é a província da Bahia, o sentimento da opulência privada, os limites da fortuna e trabalhadores livres e escravos. Vai falar sobre a província da Bahia, que no início do século XIX, Salvador tinha mais de 50 mil habitantes, e Salvador foi centro redistribuidor, fez parte de um mercado internacional. E vai trazer também a diferença entre brancos e pobres, brancos de terra. Os brancos de pobre jamais puderam fazer fortuna, já os brancos de terra tinham os melhores cargos na administração e do clero, e eram proprietários de engenho. O século XIX termina com o fim do império da escravatura. O sentido da opulência privada. Primeiramente, a autora vai falar sobre a relação entre opulência e poder, e essa relação é mais evidente nos altos escalões sociais. Também o Brasil elaborou um modelo de sociedade inspirado no modelo português. Então a Bahia, por exemplo, a oposição portuguesa era nobres e plebeu, e na Bahia foi substituído por homens brancos, livres e escravos negros. E também sobre os limites da fortuna. Vai falar sobre fortunas sólidas, que eram comerciantes, funcionários, magistrados. Também sobre testamentos que eram redigidos, e quando os ricos redigiam interessados a seus bens, os ricos tinham que deixar, e já os pobres não tinham nada para deixar. Só indicavam um testamento onde queriam ser enterrados e o nome de filhos, que eles não assumiam em vida. A fortuna também pertence a mulheres que viviam do trabalho escravo. Também vai trazer sobre as negras de Salvador, que animavam as ruas de Salvador com seus tabuleiros e agitavam Salvador com suas mercadorias, que eram seus quitutes, seus panos, que eram feitos por donas de casa. E por elas ocupar determinada posição social não podiam fazer tal trabalho. Também trabalhadores livres e escravos. Vai falar sobre os viajantes vindos da Europa, que descreveram uma região onde uma massa escrava é inteiramente dominada por aqueles que a possuem. A sociedade rural, que mesmo na cidade se estrutura em termos de engenho, e eles descreveram Salvador enquanto cidade verdejante e de minúsculas explorações agrícolas. Dando sequência, vai falar o capítulo 4, é a imagem e autoimagem do segundo reinado. Vai trazer as viagens de Dom Pedro II, que ele realizou pela província fluminense no verão de 1840. E essa viagem contribuiu para construir uma autoimagem e semelhança do império. E a partir das pinturas, o viajante via pelo olhar o que de fato estava presente. Então, através das pinturas podiam existir vários relatos. E é importante falar também que a partir dessas pinturas, a partir dessas fotografias, aquelas pessoas que não eram letradas aprendiam muito através dessa autoimagem. E vai fazer relatos sobre o Brasil, contando as riquezas e belezas do país. E já no ano de 1890,
começa a fotografia, e um trabalhador já podia tirar uma foto de baixo custo. E os fotógrafos, ao chegarem na cidade, não tinham endereço fixo e recebiam sua clientela nos hotéis, e anunciavam sua chegada no jornal chamado Comércio. E é um crescimento na década de 1850 desses fotógrafos. Eu vou dar prosseguimento, com o capítulo 5, que é os senhores e os subalternos no oeste paulista. Esse capítulo, ele vem nos mostrar como se dava o convívio entre senhores e escravos, mostrando que havia casos de abusos contra as escravas, e geralmente esses abusos, muitas vezes as escravas engravidavam, do seu próprio senhor. Trazendo assim o caso das mães de seus próprios donos, porque esses filhos, eles recebiam, eram reconhecidos, no leito de morte desses fazendeiros, que deixavam sua herança e em sua herança os escravos, incluindo a mãe deles, como herança. Traz também que essas mães não eram reconhecidas e não ganham sua liberdade, e elas só vão ter sua liberdade quando seus filhos possuir uma idade maior, uma idade maior. Ele também vem trazer os abusos, contra as imigrantes alemãs, e que esses abusos, muitas das vezes, não eram bem sucedidos, pois as imigrantes não se sujeitavam a tal humilhação e não eram donas não, e não eram subordinadas, aos senhores das fazendas. No capítulo 6, vem falar sobre as caras e modos dos migrantes e imigrantes. No século XIX, o Brasil recebeu grande número de imigrantes, vindo de toda a parte do mundo, da Europa, da Ásia, e também recebia africanos livres. Seguindo geralmente, esses imigrantes geralmente seguiam para o sudeste e sul do Brasil. Esses imigrantes, seu maior número, eram os alemães e os ingleses, que se fixaram, no sul do país. Geralmente foi no Rio Grande do Sul. Lá eles construíram colônias independentes, que tinham o objetivo de preservar a língua e a cultura alemã. Também se construíram escolas, e nessas escolas o livro didático era a Bíblia, e que também servia como diário da família, porque tudo o que acontecia com a família, eles registravam na Bíblia. Tinha também a ideia de que a língua portuguesa e os costumes brasileiros deviam ser aprendidos, mas isso era aprendido na escola, porque em casa tinha que se aprender a falar alemão e a cultura alemã. Também pode ser analisado nesse capítulo a participação do imperador Dom Pedro II. Ele foi um dos maiores colaboradores com a formação e a preservação dessas colônias, visto que ele patrocinava construções como escolas e igrejas. Também patrocinava a vinda de padres, pastores que vinham cultuar nessas colônias. Família, direitos no final da escravidão, de Kátia Matoso, abordando as relações de parentesco ditas tradicionais do século XIX. Ela fala também da forma de identificação brasileira, que eram os registros de certidão, os registros civis que garantiam os direitos. Fala também da venda de escravos, a prática de respeitar as relações de parentesco na venda dos cativos. Fala sobre as fugas e apadrinhamentos, que eles praticamente escolhiam seus senhores. Fala do segredo do código paternalista, que era o domínio dos escravistas, estava no poder senhorial. Antes do fim da escravidão, os cativos lutaram por mais direitos. Em 1871, houve a aprovação da lei do ventre livre. Não foi apenas por meio de concessões de alforria que os ex-escravos tentaram responder, os ex-senhores tentaram responder ao desmonte da ordem escravista. Decidir ficar para os escravos não significava concordar com que os senhores tinham as mesmas condições de trabalho dos tempos de escravo.
Neste contexto, os libertos conseguiam força para moldar novas relações de trabalho. Já no outro capítulo, o fim das casas grandes, o autor Evaldo Cabral de Melo fala sobre como acabou os engenhos. Ele também fala das relações de parentesco entre as famílias para salvar seus engenhos. Mas para se adentrar a uma família nova, a esposa precisava se adequar aos moldes da casa. Como valor supremo, havia a solidariedade entre famílias. As influências maiores eram daquelas famílias numerosas, antigas e ricas. Os engenhos, na maioria das vezes, eram conseguidos através